Gente, primeiro prazer, boa tarde a todos aí. Obrigado pela disponibilidade, presença de todo mundo. Primeiro aí só apresentando o Ricardo, porque a gente deu uma mudada um pouquinho na agenda. Eu sou Igor Mugnos, hoje eu estou responsável pela parte de serviços digitais dentro da Schneider. Então todas as soluções que a gente tem voltada para manutenção por condição, gestão de ativos, vocês vão poder passar lá na frente depois, realidade mista, tudo que a gente tem relacionado a digital, pro time de manutenção, engenharia e pensando na gestão de ativos como um todo, né? E aí a gente vai trazer alguns exemplos, subestação, data center, inversores, motores. A gente vai abordar um pouquinho hoje. A ideia é que seja mais um bate-papo. E aí, só apresentando o Ricardo, e aí, Ricardo, fica à vontade para se apresentar. Ricardo é um colega nosso do Itaú. Hoje ele está responsável pelo gerenciamento dos data centers do Itaú. E ele vai estar compartilhando um pouquinho conosco aqui hoje como que é a rotina, os desafios. Ricardo, fica à vontade para... Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado primeiro, Igor, pelo convite. E é uma alegria estar aqui. E sempre é bom compartilhar um pouquinho da nossa experiência com o mercado, né? E trocar esse bate-bola. Hoje eu sou responsável por todos os data centers do Itaú, né? Operação, manutenção, projeto, construção, né? E vamos ver o que eu consigo compartilhar com vocês aqui. Perfeito, Ricardo. Te agradeço pela disponibilidade novamente. E, gente, vamos lá chegando no tema, né? É um nome bem curioso, bem diferente, imagino que talvez tenham ficado pensando. Então, e se os equipamentos falassem, né? Como que a gente começa a entender esses equipamentos, né? O que eles vão falar, o que a gente vai utilizar de informação? Então, para isso, só para a gente trazer um contexto, né? Eu falei um pouquinho sobre gestão de ativos. Hoje isso aqui é um pouquinho da foto do que a gente tem no cenário, no mercado. E isso não está exclusivo a algum tipo de segmento, né? Então, hoje a gente tem principalmente, né, as manutenções reativas e corretivas. Então, geralmente, quando eu tenho a falha de algum equipamento, a falha de algum ativo, muitas vezes acontece de madrugada, no pior horário, quando não se tem alguma peça e fica aquela loucura para restabelecer. Então, esse é um cenário muito comum, tá? Independente do segmento. Nós temos também a parte de preventiva. Então, aí sim depende um pouco do segmento. Então, cada empresa tem uma periodicidade onde ela para fazer manutenção, cuidar daquele ativo, tentar identificar o que está acontecendo, o que ela pode fazer para mitigar uma falha ou uma reativa. E a gente tem o principal, que aí eu vou estar conversando com o Ricardo, trazendo um pouquinho dos exemplos, os desafios que o próprio Itaú tem inventado, que é onde a gente quer chegar, onde a gente quer ajudar, né, a indústria em geral a ter essa transformação, que é a gente começar a ter uma manutenção proativa, uma manutenção baseada em condição. Então aí sim a gente vai começar a escutar os nossos ativos. Então a gente começa a coletar informações de painéis, de disjuntores, relés, né, de UPS, no breaks, inversores, enfim, diversos tipos de equipamentos. E através dessas informações a gente começa a ter uma manutenção mais dedicada, mais pontual e mais ajustada na real necessidade que nós temos. E isso no final do dia nos traz mais segurança, porque a gente deixa de expor o profissional a uma subestação ou algum equipamento com certa recorrência quando não necessário, e passa a atuar mais no provedor. Então a gente consegue ser mais estratégico. Então a gente, de forma resumida, eu gosto de falar bastante essa frase, a gente faz um uso mais inteligente do recurso, seja financeiro ou seja a parte de risco humano, segurança e tudo mais. E puxando esse tema, eu gostaria, né, de, Ricardo, aproveitar a tua presença aqui e entender um pouco como é que o Itaú tem trabalhado nesse tipo de solução, como é que vocês têm enxergado. E aí fica à vontade, não especificamente subestações ou no breaks, como é que vocês têm trabalhado com a digitalização nos seus processos? Legal, Igor. Primeiro, a gente entende que todo o processo de manutenção faz parte do ciclo de vida do ativo e a gente quer sempre extrair o máximo do ativo em todo o seu período da vida, né? E é lógico que atualmente hoje a gente não escapa aqui de algumas preventivas e preditivas, né? Mas como que nós do Itaú lá estamos dando um terceiro passo, vamos chamar, e indo para uma proativa? Primeiro, nos data centers, como eu falei, eu sou gestor dos data centers, a gente tem muita informação. Por exemplo, num dos nossos data centers, cada prédio tem 80 mil pontos de monitoração. Mas a grande questão é o que eu faço com essa monitoração que eu tenho, né? Nem sempre é fácil pegar todos esses dados e transformar em ações que de fato levam para uma ação efetiva de manutenção. Lá no Banco Itaú, nós temos uma forte iniciativa de digitalização, né? Talvez você conheça o Itaú, talvez você seja cliente do Itaú e sabe como que é a nossa pegada de fato para ter uma
uma entrega digital. E a entrega digital não é só para o serviço bancário, né? Ele percorre toda a organização. E um dos primeiros pontos importantes, porque às vezes a gente vai muito atrás da ferramenta, né? Como é que eu vou fazer? Mas de fato existe um ponto bastante importante que está dentro da nossa cultura. Porque a gente precisa construir que as pessoas pensem digital. Não adianta só querer ser digital, a gente precisa incutir na cabeça das pessoas o digital, né? Voltando o pensamento para o cliente, né? Porque senão não adianta. E uma das coisas que nós temos feito muito eu participo ali da área de infraestrutura de tecnologia, né? Então eu estou debaixo da área de tecnologia. E a gente tem um programa muito grande ali de formação de cientistas de dados. Lá na minha área mesmo de data center, a gente tem 2 cientistas de dados. Então são profissionais que deixaram as suas atribuições normais de engenharia e foram se especializar em cientista de dados. Para quê? Para poder pegar essa massa de dados todas que nós temos lá de monitoração e transformar em ações reais e passíveis de uma manutenção. Por exemplo, só para não ficar na filosofia. Por exemplo, a gente tem, nos nossos data centers, tem cerca lá de 10 mil servidores. Cada servidor tem 2 fontes. Então a gente criou ali um modelo de dados que mastiga uma quantidade enorme de informação que vem das PDUs, das RPPs, que estão centralizadas no DSIM, e ele mastiga toda essa informação e todo final do mês ele me indica assim, olha, eu estou suspeitando que esses 10 equipamentos aqui têm um problema de desbalanceamento de fase, né, por alguma razão. E aí eu vou lá, né, esse algoritmo foi construído, e eu vou lá e batata. Dos 10, 3 ou 4 tem alguma coisa ali para ver, né? No sentido, às vezes, da própria fonte do equipamento, que não é um problema. Mas isso foi feito como? Através de um modelo de dados. A gente precisa ter base de dados, né? Se a gente quiser uma ação efetiva, a gente precisa interpretar o que os equipamentos estão falando, né? Não é escutar um só, a gente precisa escutar uma massa para a máquina aprender e dar uma resposta. Vou devolver aqui. Perfeito, Ricardo. Eu te agradeço. Acho que o exemplo que você trouxe é muito legal. E eu acho que talvez a pergunta que surja, né? Quando a gente começa a falar em digital, em massa de dados, muitas vezes vai surgir o machine learning, inteligência artificial, cibersegurança. A gente sabe que é um ponto, ou outros desafios de se ter uma digitalização, né? A gente tem sempre ajudado nossos clientes a fazer essa transição. Gostaria que você pudesse compartilhar um pouquinho como vocês têm enxergado, não necessariamente cibersegurança, mas o desafio de ter essa digitalização nos processos. Ótimo. É um bom ponto, né? O Itaú é uma instituição financeira e assim, segurança é um dos nossos fortes lá, né? Os dados dos nossos clientes, para nós é vital. Então a gente tem uma série de seguranças, tanto lógicas como físicas, né? Para garantir a integridade de todos os dados. E nós, na operação e manutenção da data center, a gente vai na mesma cultura. Então o que acontece? Toda a rede, por exemplo, do meu parque industrial, ela é completamente segregada. Tem os firewalls, né? Ninguém acessa aquela rede, né? Se algum fornecedor, por exemplo, vai fazer uma manutenção na CAG, no NoBreak, cara, ele só entra lá com um notebook, com um pendrive, se realmente passar, se a gente entender qual a atividade, sempre tem uma pessoa acompanhando para ter certeza onde que ele vai plugar aquele equipamento, né? Porque pode vir pela rede, mas pode vir também por uma manutenção. E a gente tem casos desses espalhados pelo mundo, não sei se vocês sabem, mas tem casos de invasão via rede industrial chegando a derrubar a rede de toda a empresa. Então, sim, é um requisito, é importante, né? Principalmente se você quer expor, por exemplo, alguma coisa do seu resultado numa cloud ou fora da sua rede privada ali, precisa de uma atenção muito especial, né? Precisa ter todos os guarda-reios ali de segurança, né? Para garantir que o acesso que bate lá, em qualquer exposição que você faça na internet, não chegue de maneira indevida, né? Na sua rede industrial. Estou chamando aqui de rede industrial, onde estão plugados ali os equipamentos, onde o DSIM está coletando todas as informações, né? Mas não foi sempre assim, tá? Então, sei lá, acho que 6 ou 7 anos atrás, nós colocamos firewalls dedicados, e para você ter ideia, esse firewall aqui são pessoas do próprio time de operação e manutenção que tem lá a
autoridade nele, nem é o próprio pessoal de redes. As regras são determinadas por esse time justamente para garantir essa segurança, né? Perfeito, Ricardo. Aqui, eu até gostaria de fazer um comentário, eu acho que com o que você foi falando, eu fui pensando também. A gente vê que cibersegurança não está relacionada somente a hardware, a software, mas principalmente também a pessoas. Então, processos, em como a gente faz uma determinada ação. Então, é super importante trazer esse depoimento para o pessoal entender. E aqui do nosso lado, né, a gente vai falar muito de Schneider. Não sei se todos conhecem, a Schneider tem também serviços relacionados à cibersegurança. Então a gente vai estar aqui disponível para poder auxiliar em algo nesse sentido. Ricardo, eu gostaria só para a gente poder fechar esse bate-bola, que você pudesse compartilhar conosco algum exemplo, algum projeto que vocês tenham trabalhado ou estão trabalhando pensando em data center, né? O que vocês conseguiram trazer em diferenciais de segurança, eficiência, enfim, para a gente pudesse ter uma ideia um pouquinho na prática. Legal. Eu acho que eu tenho um caso, eu não vou puxar a sardinha para Schneider aqui, mas de fato eu tenho que puxar, né? Não queria, né? Mas nós implantamos um projeto lá chamado Cooling Optimizing, né? Que faz o gerenciamento de todo o sistema de ar-condicionado das nossas salas. As nossas salas são salas grandes, salas de 2.400 metros quadrados, salas para cerca de 800 racks, né? Sala para 5.000 equipamentos. E gerir o ar-condicionado de uma sala dessa não é fácil, né? Eu sou engenheiro eletricista, a minha formação de base é engenheiro de automação. E quando foi me apresentado lá a solução de Cooling Optimize, eu realmente tenho que dizer que eu desconfiei e eu achei que não ia funcionar. Porque eu já tinha testado outras soluções que não funcionaram, queridos. E eu fiquei muito surpreso, porque a solução realmente captura todos os dados da planta, traz para uma base, processa aquilo, mastiga, aprende, acelera e desacelera as máquinas para conseguir entender como que é a fluidez do ar-condicionado dentro do ambiente e depois sozinho ela vai lá e ajusta o ar-condicionado numa sala grande para realmente dar a melhor otimização, né? Então foi um projeto muito importante para nós. Foi e é, porque entra e sai equipamento todo dia do ambiente, né? Põe uma máquina de 30 kW lá no meio do ambiente, o sistema ajusta automaticamente e o melhor, ajusta no seu ponto ótimo. Essa aqui é a sacada, né? Qualquer processo operacional a gente ajustar na parte ótima. Mas antes de fechar aqui, queria fazer só um comentário, uma contribuição. Eu ajudei também o Itaú em todo o programa dele de digitalização da infraestrutura, de TI, né? Apesar de data center, eu também trabalhei. Eu comecei falando aqui da cultura. Mas sabe, lá na minha área, para vocês terem ideia, eu tenho uma área de engenharia, eu tenho uma área de infraestrutura de TI e eu tenho uma área de desenvolvimento. Vocês falam, pô, você está doido. Não, não estou doido. Dentro da minha estrutura eu tenho 3 áreas e uma delas é desenvolvimento. Então os engenheiros que outra hora lá estavam programando manutenção, aprenderam Python, aprenderam CI/CD, aprenderam a mexer na cloud e num período de mais ou menos 1 ano eles foram transformados, né? Foram aprendendo, a gente selecionou ali as pessoas que tinham aqueles skills mais aguçados para essa área e eles foram se adaptando ao mundo. Então hoje, por exemplo, se eu quero desenvolver alguma coisa no digital para melhorar a minha operação, é o cara que está no meu time. Eu não vou ligar para o outro cara, entrar numa fila lá, será que você pode? E nem mesmo contratar uma empresa. Tem um pessoal do meu time lá que desenvolve, coda, builda, põe e funciona, né? E esse ponto é sensacional, porque vocês não imaginam, talvez vocês imaginam, quantos processos manuais que existem, né, nas operações. Você tem processo manual na sua operação lá? Tem? Levanta a mão se você tem, né? Então assim, para nós hoje, como a gente entende? Qualquer atividade repetitiva que um profissional tem que fazer e ela de alguma forma pode ser automatizada, a gente entende isso que é um desrespeito para o profissional. A gente tem que automatizar e pegar aquela cabeça para fazer algo melhor. Então esse tipo de mentalidade nos ajuda muito, né, a evoluir e seguir uma trilha digital. Então eu quis dar um exemplo de projeto, mas olha, o projeto é uma parte, a gente precisa trabalhar com os times, com a cultura, né, para de fato alavancar o dígito. Perfeito, Ricardo. E aí, de novo, uma frase, né, que eu pensei aqui de novo. O uso melhor do recurso, né? Seja o humano também, para
exerça uma atividade que realmente desprenda ou que ele necessite prover algo melhor. E aqui, gente, é mais uma provocação, tá? Esse bate-papo, para a gente poder falar um pouquinho sobre como funciona. Lá fora, vocês vão encontrar serviços digitais em praticamente todos os stands. Então, a gente vai ter serviços digitais voltados para data center, voltados para segmento que a gente chama de grid, então utilities, concessionárias. Temos exemplos para aplicação para monitoramento de inversores, painéis. Então, vamos ter tudo um pouquinho do que a gente falou, por condição, com mais detalhe em cada um desses stands, e também vai ter um pouquinho sobre realidade mista, tá? Então a ideia é a gente poder trazer que tudo isso existe para que vocês conheçam e saibam e desafiem, né? Aproveitem o Hub, nós teremos tudo isso espalhado em diversos segmentos distintos. Questionem o pessoal, tragam perguntas. Eu vou estar lá na frente com o óculos fazendo uma apresentação de realidade mista. Eu fico à disposição também para tirar alguma dúvida, entrar mais no detalhe sobre como funciona, quais dados a gente monitora, enfim, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais. Mas a ideia desse bate-papo é poder passar a mensagem de que é possível fazer uma digitalização com segurança e os retornos que a gente pode ter, seja financeiros ou para segurança, dentro da nossa operação, independente do segmento ou do tipo de operação que nós temos, tá? Eu agradeço aí a presença de todos aí, desejo um ótimo evento. Ricardo, novamente, muito obrigado aí pela disponibilidade. Obrigado mesmo. Valeu, Igor. Obrigado a Gente, todos vocês aqui. Foi um prazer. Se vocês quiserem, eu vou estar por aí hoje e amanhã ainda. Se quiser trocar alguma ideia, trocar alguma experiência, acho que o evento é para isso também. Se quiser também pode me procurar no LinkedIn lá, Ricardo Firage, mandar alguma conexão, alguma pergunta, a gente troca para crescer junto. Tá bom?